2. A regra dos eleitos. Comunicadores, experts e vendedores. Na tarde do dia 18 de abril de 1775, um jovem que trabalhava numa cavalariça em Boston escutou um oficial do exército britânico comentar com outro algo a respeito de uma confusão dos diabos amanhã. O rapaz foi correndo a North End, até a casa de um prateiro chamado Paul Revere, para contar a novidade. Revere ouviu circunspecto. Não era o primeiro boato que chegava ao seu conhecimento naquele dia. Já tinha escutado falar de uma quantidade fora do comum de oficiais britânicos reunidos perto do cais, conversando em voz baixa. Membros da tripulação britânica haviam sido vistos correndo de um lado para outro nos barcos amarrados ao HMS Somerset e ao 30 HMS Boyne, no porto de Boston. Vários marinheiros tinham sido vistos em terra naquela manhã, cumprindo o que pareciam ser missões de última hora. No transcorrer do dia, Revere e seu amigo Joseph Warren foram se convencendo cada vez mais de que os ingleses estavam prestes a dar o grande passo de que se falava havia muito tempo, marchar até a cidade de Lexington, a noroeste de Boston, para prender os líderes dos colonos, John Hancock e Samuel Adams, e depois seguir para a cidade de Concord e apreender as armas e a munição que algumas milícias coloniais locais tinham armazenado ali. 1. O que aconteceu em seguida virou lenda, uma história contada em todas as escolas americanas. Naquela noite, às 10 horas, Warren e Revere se encontraram e decidiram que era preciso avisar as comunidades ao redor de Boston de que os ingleses estavam chegando, de modo que a milícia local pudesse se preparar para enfrentá-los. Determinado, Revere foi de balsa do porto de Boston até o desembarcadouro em Charleston. Pulou em um cavalo e iniciou a sua célebre cavalgada da meia-noite até Lexington. Em 2 horas, percorreu 21 quilômetros. Em todas as cidades ao longo do caminho Charleston, Medford, North Cambridge, Menotone, ele batia as portas e dava a notícia, dizendo a todos os líderes dos colonos que os ingleses estavam a caminho e pedindo que espalhassem a notícia. Os sinos das igrejas começaram a tocar. Os tambores a bater. A novidade se alastrou como um vírus quando aqueles que tinham recebido a mensagem de Paul Revere enviaram seus próprios mensageiros a cavalo, até que os alarmes soaram por toda a região. A notícia chegou a Lincoln, em Massachusetts, a 1 hora da manhã, em Sudbury 3, em Andover, 64 quilômetros a noroeste de Boston, às 5 horas. Às 9, já estava em Ashby, perto de Worcester. Quando, por fim, os ingleses iniciaram a sua marcha sobre Lexington na manhã do dia 19, a incursão pelo interior do país para seu grande espanto encontrou uma feroz e organizada resistência. Naquele dia, em Concord, os ingleses foram totalmente derrotados pelo exército dos colonos, e desse confronto originou-se a guerra conhecida como Revolução Americana. A cavalgada de Paul Revere talvez seja o exemplo histórico mais famoso de uma epidemia de propaganda boca a boca. Uma notícia extraordinária percorreu uma distância enorme em muito pouco tempo, mobilizando toda uma região para pegar em armas. Nem todas as epidemias de propaganda boca a boca são tão sensacionais assim, é claro. Mas podemos dizer com certeza que a informação transmitida desse modo continua sendo mesmo nesta era da comunicação de massa e das campanhas publicitárias multimilionárias a forma mais importante de comunicação humana. Pense, por um momento, naquele restaurante caro onde você jantou há pouco tempo, naquela roupa que lhe custou um dinheirão outro dia, no último filme que você viu. Em quantas dessas situações a sua decisão de gastar dinheiro sofreu forte influência da recomendação de um amigo? Muitos executivos de agências de publicidade acham que, exatamente por serem os esforços de marketing hoje em dia tão onipresentes, o apelo da propaganda boca a boca se tornou a única forma de persuasão a que a maioria de nós ainda responde. No entanto, por isso mesmo, ela continua sendo muito misteriosa. As pessoas trocam informações de todos os tipos, o tempo todo. Mas só raramente isso deflagra uma epidemia de propaganda boca a boca. No meu bairro existe um restaurante pequeno que adoro e sobre o qual venho falando com meus amigos há uns 6 meses. Ainda assim, ele continua meio vazio. É óbvio que o meu endosso não basta para iniciar uma epidemia de propaganda boca a boca. Porém,
Existem outros restaurantes que, na minha opinião, não são melhores do que aquele perto da minha casa e que mal acabaram de ser inaugurados e já estão dispensando clientes. Porque algumas ideias, tendências e mensagens pegam e outras não. No caso da cavalgada de Paul Revere, a resposta parece fácil. Ele levava uma notícia sensacional: os ingleses estavam chegando. De qualquer modo, analisando a fundo o que aconteceu naquela noite, essa explicação também não soluciona o enigma. Enquanto Revere iniciava seu deslocamento nas direções norte e oeste de Boston, um companheiro revolucionário, um curtidor chamado William Davis, partiu na mesma missão urgente, seguindo até Lexington através das cidades a oeste de Boston. Sua mensagem era idêntica à de Revere, assim como o número de localidades e quilômetros que ele percorreu. Entretanto, a cavalgada de Davis não incendiou o interior do país. Os líderes da milícia local não ficaram de sobreaviso. De fato, em Walton, uma das principais cidades por onde ele passou, eram tão poucos homens lutando no dia seguinte que alguns historiadores concluíram depois que essa comunidade era fortemente a favor dos ingleses. Mas não era. O povo de Walton só descobriu que os ingleses estavam a caminho quando já era tarde demais. Se o importante numa epidemia deflagrada pela propaganda boca a boca fosse apenas a notícia em si, Davis hoje seria tão famoso quanto Revere. E ele não é. Então, por que Revere foi bem-sucedido, e Davis, não? A resposta é que o sucesso de qualquer tipo de epidemia depende muito do envolvimento de pessoas dotadas de um conjunto raro e particular de talentos sociais. A notícia de Revere pegou, mas a de Davis, não, por causa das diferenças entre os dois homens. Essa é a regra dos eleitos, que pincelei no capítulo anterior. Lá mencionei apenas exemplos dos tipos de pessoas altamente promíscuas, sexualmente predadoras, que são fundamentais no caso de epidemias de DST. Neste capítulo, falo das pessoas essenciais para as epidemias sociais e o que faz com que indivíduos como Paul Revere sejam diferentes de outros como William Davis. Estamos cercados por pessoas assim. No entanto, com frequência, não lhes damos o devido crédito pelo papel que representam em nossa vida. Eu as chamo de comunicadores, expertise, vendedores. 1. No fim da década de 1960, o psicólogo Stanley Milgram realizou uma experiência para encontrar a resposta ao que se conhece como o problema do pequeno mundo. 2. A questão é esta: como os seres humanos se relacionam? Pertencemos todos a mundos separados, agindo simultaneamente, mas de forma autônoma, a ponto de serem raros e distantes os vínculos entre duas pessoas, em qualquer lugar do planeta. Ou estamos todos unidos numa grande e entrosada rede? De certa forma, Milgram estava fazendo a mesma pergunta que dá início a este capítulo, isto é, como uma ideia, tendência ou notícia os ingleses estão vindo se propaga por toda uma população. A ideia de Milgram foi testar essa pergunta por meio de cartas expedidas no sistema de corrente. Ele conseguiu nomes de 160 moradores de Omaha, Nebraska, e enviou a cada um deles um pacote com o nome e o endereço de um corretor de valores que trabalhava em Boston e morava em Sharon, Massachusetts. Cada pessoa deveria escrever o seu próprio nome no pacote e enviá-lo a um amigo ou conhecido que ela achasse que poderia levar a encomenda para mais perto do corretor. Se você vivesse em Omaha, por exemplo, e tivesse um primo fora de Boston, poderia lhe mandar o pacote, supondo que mesmo não conhecendo o corretor ele teria muito mais chances de fazê-lo chegar às mãos do destinatário final em 2, 3 ou 4 etapas. A ideia era ver a lista de todas as pessoas por quem o pacote havia passado até alcançar seu destino e estabelecer quanto alguém escolhido ao acaso numa parte do país está intimamente relacionado com outro indivíduo em outra parte do país. Milgram descobriu que a maioria das cartas alcançou o corretor em 5 ou 6 etapas. Foi dessa experiência que tiramos o conceito dos 6 estágios de separação. Essa frase hoje é tão familiar que é fácil perder de vista quanto a experiência de Milgram foi surpreendente. A maioria de nós não tem um círculo
particularmente amplo e diversificado de amigos. Em um estudo, um grupo de psicólogos pediu aos moradores do conjunto habitacional DY-Kwan, no norte de Manhattan, que citassem o nome do seu melhor amigo naquele projeto residencial. Os resultados mostraram que 88% dos amigos moravam no mesmo prédio e que metade residia no mesmo andar. Em geral, as pessoas mencionaram indivíduos de idade e raça similares às suas. No entanto, quando o amigo morava no fim do corredor, a idade e a raça não eram tão importantes. 3. A proximidade reforçava a semelhança. Outro estudo, realizado com alunos da Universidade de Utah, revelou que, se perguntarmos a um indivíduo por que é amigo de determinada pessoa, ele dirá que é porque os dois têm mentalidades semelhantes. Mas, se os indagarmos sobre essa mentalidade, veremos que, mais do que isso, o que eles têm em comum são as atividades. Somos amigos de pessoas com quem fazemos coisas juntos tanto quanto somos daquelas com quem nos parecemos. Em outras palavras, não procuramos amigos, e sim nos associamos às pessoas que ocupam os mesmos pequenos espaços físicos que nós. Quem mora em Omaha não costuma ter amigos em Sharon, Massachusetts, do outro lado do país. Quando perguntei a um amigo meu, que considero inteligente, quantas etapas ele achava que seriam necessárias, ele calculou que seriam necessários 100 intermediários ou mais para ir de Nebraska a Sharon, escreveu Milgram na época. Muita gente faz estimativas parecidas. Com essas se surpreendem ao saber que apenas 5 intermediários em média bastam. Seja como for, não é isso que diz a intuição. Como o pacote chegou a Sharon em apenas 5 etapas? A resposta é que nos 6 estágios de separação nem todos os degraus são iguais. Ao analisar a sua experiência, por exemplo, Milgram verificou que muitas das correntes de Omaha a Sharon seguiram os mesmos padrões assimétricos. 24 cartas chegaram à casa do corretor em Sharon, e dessas, 16 lhe foram entregues pela mesma pessoa, um comerciante de roupas que Milgram chama de Sr. Jacobs. O restante foi para o seu escritório, e dessa parte, a maioria foi levada por 2 outros homens, a quem Milgram chama de Sr. Brown e Sr. Jones. Ao todo, metade das correspondências que o corretor recebeu foi entregue por esses 3 indivíduos. Pense nisso. Dezenas de pessoas, escolhidas ao acaso numa cidade grande do meio-oeste, enviaram as cartas seguindo critérios independentes. Algumas delas as remeteram por intermédio de conhecidos da faculdade. Outras, por meio de parentes. E houve ainda quem as encaminhasse a ex-colegas de trabalho. Cada um dos participantes adotou uma estratégia diferente. Mas, no fim, quando todas essas correntes separadas e idiosincráticas se fecharam, metade das cartas acabou nas mãos de Jacobs, Jones e Brown. O significado dos 6 estágios de separação não é o de que as pessoas estão ligadas a todas as outras em apenas 6 etapas. Na verdade, o que esse conceito sustenta é que um número muito pequeno de pessoas está vinculado a todas as outras em poucas etapas, enquanto o restante está associado ao mundo por meio dessa minoria especial. Existe um jeito fácil de examinar essa ideia. Suponha que você faça uma lista de 40 integrantes do seu círculo de amizades, sem incluir familiares e colegas de trabalho, e, em cada caso, vá retrocedendo até conseguir identificar a pessoa que é basicamente responsável por desencadear a série de conexões que levaram a essa amizade. Por exemplo, conheci Bruce, meu amigo mais antigo, no primeiro ano primário, portanto sou a parte responsável. Isso é fácil. Conheci Nigel porque, na nossa época de faculdade, ele morava no mesmo andar do meu amigo Tom, que conheci porque, no primeiro ano, ele me convidou para jogar futebol. Tom é responsável pelo meu contato com Nigel. Depois de fazer todas as conexões, o estranho é que você vai encontrar os mesmos nomes várias vezes. Tenho uma amiga chamada Amy, que conheci quando sua amiga Kate apareceu com ela num restaurante onde eu estava jantando. Conheço Kate porque ela é a melhor amiga da minha amiga Larissa, que conheço porque um
Amigo que temos em comum. Mike A que conheço porque ele frequentava o mesmo colégio que outro amigo meu, Mike H, que trabalhava num semanário político com meu amigo Jacob e me pediu que a procurasse. Sem Jacob, não haveria M. Da mesma maneira, conheci minha amiga Sarah S na minha festa de aniversário no ano passado porque ela estava lá com um escritor chamado David, que fora convidado por sua agente, Tina, que conheci por intermédio do meu amigo Leslie, que fiquei conhecendo porque sua irmã, Nina, é amiga da minha amiga Ana, que me foi apresentada por minha ex-colega de quarto Maura, que foi minha colega de quarto porque trabalhava com uma escritora chamada Sarah L, que foi amiga de faculdade do meu amigo Jacob. Sem Jacob, não haveria Sarah S. De fato, quando passo em revista a minha relação de 40 amigos, 30 deles, de uma forma ou de outra, me levam de volta a Jacob. Meu círculo social não é, na realidade, um círculo. É uma pirâmide. E no topo da pirâmide está uma única pessoa, Jacob, responsável pela maioria das relações que compõem a minha vida. Não só meu círculo social não é um círculo, como também não é meu. É de Jacob. É mais como um clube para o qual ele me convidou. Essas pessoas que nos ligam ao mundo, que fazem a ponte entre o mar e Sharon, que nos apresentam aos nossos círculos sociais, essas pessoas das quais dependemos mais do que temos consciência disso são os comunicadores, gente com um talento especial para reunir as pessoas. 2. O que faz alguém ser um comunicador? O primeiro critério, e o mais óbvio, é que os comunicadores conhecem muita gente. Todos nós conhecemos alguém assim. Só acho que não perdemos muito tempo pensando na importância desse tipo de pessoa. Nem tenho certeza de que a maioria de nós realmente acredita que ela conhece mesmo tanta gente. Mas conhece. Isso é fácil de comprovar. Fiz um teste. Escolhi ao acaso 250 sobrenomes na lista telefônica de Manhattan. Cada sobrenome de alguém conhecido valia um ponto. A definição de conhecido aqui é bastante ampla. Por exemplo, aquela pessoa com quem a gente conversa no metrô e acaba se apresentando. Nomes múltiplos contam. Isto é, se o nome era Johnson e havia 3 Johnson na lista, eu marcava 3 pontos. A ideia é que a pontuação obtida nesse teste nos fornece uma ideia aproximada de quanto somos sociáveis. É uma maneira simples de avaliar quantos amigos e conhecidos temos. Esta é a minha lista. Algazi, Alvarez, Alper, Ametrano, Andrews, Aran, Arstein, Ashod. Bailey, Balout, Bamberger, Batista, Bar, Barros, Baskerville, Bassili, Bell, Bocgese, Brandau, Bravo, Broke, Breitman, Billy, Blau, Boeing, Bon, Borsuk. Brendley, Butler. Kali, Cantwell, Carrel, Shinmun, Sirkir, Corren, Colas, Colch. Caleguer, Calcaterra, Cook, Carey, Cassel, Shen, Chung, Clark, Co, Carton, Crowley, Curbelo. Delamana, Dias, Dirar, Duncan, D'Agostino, Delacas, Dillon, Donag, Dali. Dawson. Edere, Elis, Elliot, Eastman, Easton. Famous, Firmin, Fialco, Finkleisten, Farber, Falkin. Feynman, Friedman. Gardner, Geupi, Glasscock, Grandfield, Greenbaum, Greenwood, Gruber, Garil, Goff, Gladwell, Greeno, Gannon, Ganshaw, Garcia, Genis, Gerard, Jerick, Gilbert, Glassman, Glaser, Gomendil, Gonzales, Greenstein, Guglielmo, Gurman. Abercorn. Hoskins, Hussein, Rein, Ardvik, Ahel. Hauptmann, Hawkins, Henderson, Ayman, Ibarra. Eman, Herbst, Edis, Hogan, Hoffman. Horowitz, HSU, Huber. Ikis, Jaroche, Johan, Jacobs, Jará, Johnson. Cassel, Keegan, Kuroda, Kavanagh, Keller, Kevil, Kiel, Kimbrough, Klein, Kossoff, Kotzitk, Kain, Kiesler, Kusser, Korte. Leibovitz, Lin, Liu, Lovrance, Lund, Laux, Leifer, Leung, Levine, Leio, Lockwood, Logrono, Lonis, Lovet, Laber, Leonardi. Martin, M. Selin,
Michaels, Miranda, Moy, Marin, Muir, Maf, Marodon, Matos, Mendoza, Muraki, Neck, Needon, Noboa, No. Offline, O'Neill, Ormowski, Perkins, Pepper, Pierre, Pons, Pruska, Paulino, Popper, Potter, Púrpura, Palma, Pérez, Porto Carreiro, Punvazi, Rader, Rankin, Rey, S., Richardson, Ritter, Royce, Rose, Rosenfeld, Roth, Rutherford, Rustin, Ramos, Rega, Reisman, Henker, Roberts, Rovan, René, Rosário, Rotat, Saperstein, Sochembrod, Sever, Sears, Statowski, Sutphen, Shea, Silverton, Silverman, Silverstein, Sklar, Slotkin, Sperus, Solman, Sadowski, Salles, Shapiro, Sigdel, Snow, Spencer, Sentel, Stewart, Stires, Stopnik, Stonehill, Thais, Tilnen, Tempo, Torfield, Tovsen, Trimpin, Turchin, Villa, Vasilov, Voda, Varin, Weber, Weinstein, Wang, Vegimon, Ved, Veichaus. Fiz esse teste com pelo menos 12 grupos de pessoas. Um deles era uma turma de calouros do curso Civilizações do Mundo, do City College, em Manhattan. Os alunos tinham cerca de 20 anos. Muitos deles eram imigrantes recentes nos Estados Unidos, de renda média ou baixa. A pontuação média nessa turma foi 20,96, o que significa que o estudante médio naquela turma conhecia 21 pessoas com os mesmos sobrenomes das famílias da minha lista. Realizei-o. Teste também com um grupo de educadores e acadêmicos da área de saúde. Numa conferência em Princeton, Nova Jersey. Esse grupo era formado na sua maior parte por pessoas que tinham em torno de 45 anos, predominantemente brancas, de alto nível de educação, muitas com PhD e de alta renda. Sua pontuação média foi 39. Depois apliquei o teste a uma amostragem mais ou menos aleatória de amigos e conhecidos meus, sobretudo jornalistas e profissionais na faixa dos 20 aos 30 anos. A média foi de 41. Esses resultados não deveriam mesmo causar grande surpresa. Alunos de faculdade não têm tantos conhecidos quanto pessoas na casa dos 40 anos. Faz sentido que, entre os 20 e os 40 anos, o número de conhecidos dobre também que os profissionais de alta renda conheçam mais gente do que os imigrantes de baixa renda. Em todos os grupos houve ainda uma boa variação entre as pontuações máximas e mínimas. Isso também é de se esperar. Corretores de imóveis conhecem mais gente do que os hackers que ameaçam nossos computadores. O que causou espanto, porém, foi a enormidade dessa variação. Na turma da faculdade, a pontuação mais baixa foi 2, enquanto a mais alta foi 95. Na minha amostragem aleatória, a pontuação mais baixa foi 9 e a mais alta foi 118. Até na conferência em Princeton, que tinha um grupo homogêneo, com idade, educação e renda semelhantes todos, com poucas exceções, da mesma profissão, a variação foi enorme. A pontuação mais baixa foi 16, a mais alta, 108. No total, fiz o teste com cerca de 400 pessoas. Dessas, 2 dezenas ou mais tiveram pontuação abaixo de 20, 8, acima de 90, e 4 ou mais, acima de 100. Outro fato inesperado foi que encontrei gente com pontuações altas em todos os grupos sociais que pesquisei. A pontuação dos alunos do City College foi mais baixa, em média, do que a dos adultos. Mas até naquele grupo há pessoas cujo círculo social é 4 a 5 vezes maior do que o de outras. Portanto, pulverizado entre todas as camadas sociais, existe um pequeno número de pessoas com um talento extraordinário para fazer amigos e conhecidos. São os comunicadores. Uma das pontuações mais altas na pesquisa que fiz com meus conhecidos foi a de um homem chamado Roger Oshoff, um executivo bem-sucedido de Dallas. Ele fundou a Oshoff Collection, uma empresa de vendas por correio de artigos sofisticados. Também alcançou grande êxito na Broadway, financiando sucessos de bilheteria, como os musicais Os Miseráveis e O Fantasma da Ópera, e produzindo o musical premiado de Gevin, Crazy for You, Louco por Você.
Fui apresentado a Osho por sua filha, que é minha amiga, e o visitei em seu Pied, a terra em Manhattan, um elegante apartamento na Quinta Avenida. Osho é esguio e tranquilo. Fala devagar, com um leve sotaque texano. Tem aquele tipo de charme irônico que é extremamente sedutor. Se, por acaso, você se sentar ao seu lado num voo internacional, ele já estará falando antes mesmo de o avião começar a taxiar para a decolagem, enquanto você já estará rindo quando a luzinha do cinto de segurança se apagar e sequer terá percebido o tempo passar até aterrissarem do outro lado do oceano. Quando entreguei a Osho a relação dos nomes da lista telefônica de Manhattan, ele correu os olhos pelo papel, sussurrando os nomes e deslizando a ponta do lápis pela folha. Marcou 98. Acho que, se eu tivesse lhe dado mais 10 minutos para pensar, a sua pontuação seria ainda mais alta. Por que Osho se saiu tão bem? Quando fui apresentado a ele, fiquei convencido de que conhecer muita gente era uma espécie de habilidade, algo que alguém poderia se dispor a fazer deliberadamente e aperfeiçoar, e que essas técnicas eram fundamentais para o fato de ele conhecer todo o mundo. Fiquei lhe perguntando como esses contatos o haviam ajudado no mundo dos negócios, pois eu imaginava que essas duas coisas tinham que estar associadas. No entanto, Osho parecia não entender o que eu estava querendo saber. Não é que os seus relacionamentos não o tivessem auxiliado. É que ele não pensava nesse conjunto de pessoas como uma estratégia de negócios. Achava que era apenas algo que ele fazia. Era o seu jeito. Osho simplesmente tem uma espécie de dom, instintivo e natural, para as relações sociais. Ele não precisa agir de forma agressiva. Não é um desses tipos que exageram para se mostrar sociáveis, dando tapinhas nas costas dos outros e fazendo do processo de conquistar amigos uma ação óbvia e interesseira. Ele é mais um observador, com o jeito discreto e consciente de alguém que prefere ficar um pouco de fora. Ele gosta de gente de uma forma autêntica e entusiasmada e considera fascinante o modo como as pessoas fazem amizade e interagem umas com as outras. Quando conheci Osho, ele me explicou como conseguiu os direitos de reprisar o musical de Jevin, Girl Crazy, Garota Louca, com o título de Crazy for You. A história toda levou 20 minutos. Essa é apenas uma parte. Se parece calculada, não deveria. Osho fez esse relato num tom amável e brincalhão. Ele estava, penso eu, tirando vantagem das idiosincrasias de sua personalidade de um modo intencional. Mas, para um retrato de como a sua mente funciona e do que faz alguém ser um comunicador é perfeito. Tenho um amigo chamado Mickey Shaenen, que vive em Nova York. Ele disse, sei que você adora Jevin. Conheci uma ex-namorada de George Jevin. Chama-se Emily Paley. Ela era também irmã da mulher de Ira Jevin, Lenore. Ela mora no Village e nos convidou para jantar. Não importa como, mas fiquei conhecendo Emily Paley e vi um retrato dela pintado por Jevin. Seu marido, Lou Paley, compunha junto com Ira e George Jevin no início, quando Ira Jevin ainda se chamava Arthur Francis. Esse foi um elo. Almocei com um homem chamado Leopold Godowski, que é filho de Francis Jevin, irmã de George Jevin. Ela se casou com um compositor chamado Godowski. O filho de Arthur Jevin também estava lá. Chama-se Mark Jevin. Então eles disseram, ora, por que vamos lhe ceder os direitos de Girl Crazy? Quem é você? Nunca fez teatro. Então, comecei a desencavar algumas coincidências. Sua tia, Emily Paley. Estive na sua casa. O retrato dela com o chale vermelho já viu. Fui puxando todos os pequenos elos. Depois fomos todos para Hollywood e passamos pela casa da Sra. Jevin. Eu disse, estou muito feliz em conhecê-la. Conheci sua irmã. Adorava o trabalho do seu marido. Ah, e aí recorri ao meu amigo de Los Angeles. Quando eu estava em Neiman Marcus, uma senhora escreveu um livro de receitas. Seu nome era Mildred Knopp. Seu marido era Edwin Knopp, produtor de cinema. Ele tratava dos negócios de Audrey Hepburn.
O irmão dele era o editor. Apresentamos o livro de receitas em Dallas, e Mildred se tornou uma boa amiga. Nós a adorávamos. Quando eu estava em Los Angeles, ia visitá-la. Sempre me mantenho em contato com as pessoas. Ora, acontece que Edwin Knopp era o melhor amigo de George Jevin. Eles tinham retratos de Jevin espalhados pela casa inteira. Ele estava com Jevin quando ele escreveu Rhapsody in Blue, em Asheville, na Carolina do Norte. Knopp morreu. Mas Mildred ainda está viva. Tem 98 anos. Assim, quando fui ver Jevin, mencionamos que tínhamos acabado de estar com Mildred. Ela disse, vocês a conhecem. Ah, como não nos encontramos antes? Imediatamente ela nos cedeu os direitos. No decorrer de nossa conversa, Osho fez isso repetidas vezes, encantado em unir pedacinhos de toda uma vida. Para comemorar o seu 70º aniversário, ele tentou localizar um amigo da escola elementar chamado Bob Unsicker, com quem não se encontrava havia 60 anos. Escreveu para todos os Bob Unsicker que conseguiu encontrar, perguntando se era aquele que morara na Pert Lane, número 4501, em Cincinnati. Esse não é um comportamento social normal. É um tanto incomum. Osho coleciona pessoas como se colecionam selos. Ele se lembra dos garotos com quem brincou há 60 anos, o endereço do seu melhor amigo quando rapaz, o nome do homem por quem a sua namorada na faculdade se apaixonou quando ela foi estudar no exterior. Esses detalhes são cruciais para Osho. Ele tem em seu computador uma relação de 1.600 nomes e endereços, juntamente com a descrição de como conheceu cada um desses indivíduos. Enquanto conversávamos, ele pegou uma pequena agenda vermelha. Se nos conhecermos, eu gostar de você e ficar sabendo por acaso o dia do seu aniversário, anoto a data e lhe mando um cartão de parabéns. Veja aqui segunda-feira foi aniversário de Ginevron, e o primeiro aniversário de casamento dos Wittenburgos. E o de Alan Schwartz é na sexta-feira, o do nosso jardineiro é no sábado. A maioria de nós, imagino, evita cultivar esse tipo de relacionamento. Temos o nosso círculo de amigos, a quem nos dedicamos. Dos simples conhecidos nos mantemos a determinada distância. Não mandamos cartões de aniversário para quem não damos muita importância, pois não queremos a obrigação de aceitar convites para jantar, ir ao cinema ou visitar no hospital. O propósito de travar um relacionamento, para a maioria de nós, é avaliar-se. Desejamos fazer dessa pessoa um amigo, não achamos que temos tempo nem energia para manter contatos significativos com todo o mundo. Osho é bem diferente. Os nomes das pessoas que ele insere na sua agenda e no seu computador são de conhecidos, gente que talvez veja apenas uma vez por ano ou a cada 2 ou 3 anos, e ele não se esquiva das obrigações que essas relações exigem. Dominou o que os sociólogos chamam de laço fraco, uma relação amigável porém casual. Mais do que isso, Osho se sente feliz com esse tipo de vínculo. Depois que fomos apresentados, senti-me ligeiramente frustrado. Queria conhecê-lo melhor, mas não sabia se teria essa oportunidade. Não acredito que ele tenha tido esse mesmo sentimento em relação a mim. Acho que Osho é alguém que valoriza os encontros casuais e tem prazer nisso. Por que Osho é tão diferente das outras pessoas? Ele não sabe. Acredita que tem a ver com o fato de ter sido filho único de um pai quase sempre ausente. Mas isso não é uma explicação satisfatória. Talvez seja melhor dizer que o impulso do comunicador é simplesmente isso, um impulso. Mais um dos muitos traços de personalidade que distinguem um ser humano de outro. 3. Os comunicadores são importantes não só pelo número de pessoas que eles conhecem, mas também pelo tipo de pessoas que conhecem. Talvez a melhor maneira de compreender essa questão seja com o jogo de salão, As 6 Etapas de Kevin Bacon. A ideia é tentar associar um ator ou atriz, pelos filmes em que trabalharam, ao ator Kevin Bacon em menos de 6 estágios. Assim, por exemplo, O.J. Simpson atuou em Corra que a Polícia Vem Aí com Priscila.
Presley, que atuou em As Aventuras de Ford Fairlane com Gilbert Gottfried, que atuou em Um Tira da Pesada Segunda com Paul Reiser, que atuou em Quando os Jovens se Tornam Adultos com Kevin Bacon. São 4 etapas. Mary Pickford atuou em Screen Snapshots com Clark Gable, que atuou em Combat America com Tony Romano, que, 35 anos depois, atuou em Encontros e Desencontros com Bacon. São 3 etapas. Um cientista da computação da Universidade da Virgínia, Brett Jaden, tentou estimar qual seria o número médio de etapas Bacon para os 25.000 mais atores e atrizes que trabalharam em filmes de televisão ou nas principais produções do cinema, e chegou a 2,8312 estágios. 4 Em outras palavras, qualquer pessoa que já tenha representado pode estar associada a Bacon em menos de 3 etapas em média. Parece impressionante, a não ser pelo fato de Kit Jaden voltou atrás e fez um cálculo ainda mais extremo, imaginando qual seria o grau médio de correlação de um indivíduo qualquer que tenha atuado em Hollywood. Por exemplo, quantas etapas, em média, são necessárias para associar alguém em Hollywood a Robert De Niro, Shirley Temple ou Ada Sandler? O que Jaden descobriu foi que, ao listar todos os atores de Hollywood na ordem da sua correlação, Bacon ficou apenas no 669º lugar. Martin Sheen, por outro lado, pode ser relacionado, em média, com todos os outros atores em 2,63681 etapas, o que o coloca 650 vezes acima de Bacon. Elliot Gould pode ser relacionado ainda mais rápido, em 2,63601. Entre as primeiras 15 pessoas da lista estão Robert Mitchum, Gene Hackman, Donald Sutherland, Shelley Winters e Burgess Meredith. O ator que ocupa a melhor posição entre todos. Rod Steiger. Por que Kevin Bacon ficou tão para trás? Um importante fator é que Bacon é muito mais jovem do que a maioria deles e, por isso, fez menos filmes. Mas isso explica apenas em parte a diferença. Muita gente que fez um grande número de filmes, por exemplo, não é particularmente bem relacionada. John Wayne, por exemplo, fez 179 filmes em 60 anos de carreira, e ainda assim, aparece em 116º lugar, com 2,7173. O problema é que mais da metade dos seus filmes é de faroeste, o que significa que ele participou do mesmo tipo de produção com o mesmo tipo de atores várias vezes. Mas veja alguém como Steiger, ele fez grandes filmes como Sindicato de Ladrões, ganhador de um Oscar, e outros terríveis como Sequestro por Engano. Recebeu um Oscar por sua interpretação em No Calor da Noite e também fez filmes classe B, tão ruins que foram direto para a televisão. Representou Mussolini, Napoleão, Pôncio Pilatos e Al Capone. Participou de 38 dramas, 12 policiais e comédias, 11 filmes de suspense, 8 de ação, 7 de faroeste, 6 de guerra, 4 documentários, 3 filmes de horror, 2 de ficção científica e um musical, entre outros. Rod Steiger é o ator mais bem relacionado porque conseguiu transitar entre todos os mundos, subculturas, nichos e níveis diferentes que sua profissão tem a oferecer. Os comunicadores são desse jeito. Eles são os Rod Steiger do dia a dia. Pessoas que todos nós podemos alcançar em poucas etapas porque, por um motivo ou por outro, elas conseguem ocupar muitos mundos, subculturas e nichos. No caso de Steiger, é claro, a grande capacidade de se relacionar decorre da sua versatilidade como ator e, provavelmente, de um pouco de sorte. Mas, no caso dos comunicadores, a capacidade de circular entre muitas áreas tem origem em algo intrínseco à sua personalidade e uma combinação de curiosidade, autoconfiança, sociabilidade e energia. Certa vez conheci uma comunicadora em Chicago chamada Lois Weisberg, comissária para assuntos culturais da cidade de Chicago. Mas essa é apenas a atividade mais recente em sua extraordinária cadeia de experiências e carreiras. No início da década de 1950, por exemplo, ela dirigiu um grupo de teatro em Chicago. Em 1956,
resolveu encenar um festival em comemoração ao centenário de nascimento de George Bernard Shaw e lançou um jornal dedicado ao escritor, que acabou se tornando um semanário alternativo underground chamado The Paper. Nas noites de sexta-feira, pessoas de toda a cidade se encontravam para reuniões editoriais. William Friedkin, que depois dirigiria Operação França e O Exorcista, era presença constante nesses encontros, assim como Elmer Gertz, um dos advogados de Nathan Leopold, acusado, juntamente com Richard Loeb, do frio assassinato do menino Bob Franks em Chicago em 1924, e alguns editores da revista Playboy, que ficava no fim da rua. Gente como Art Farmer, Thelonious Monk, John Coltrane e Lenny Bruce passavam por ali quando estavam na cidade. Bruce na verdade morou com Lois Weisberg por uns tempos. Minha mãe ficou histérica com isso, em especial no dia em que ela tocou a campainha e ele atendeu só de toalha, conta ela. Tínhamos uma janela que dava para a varanda, e como ele não tinha chave, ela ficava sempre aberta para ele entrar. Havia um grande número de quartos na casa, e muita gente ficava por lá e eu nem sabia. Eu não aguentava as piadas dele. Não gostava da sua atuação. Não suportava o que ele dizia. Depois que o The Paper fechou, Lois conseguiu um emprego de relações públicas num instituto de reabilitação de feridos. De lá, foi trabalhar num escritório de advocacia chamado BPI. Nessa época ficou obcecada com o descaso com que eram tratados os parques públicos em Chicago e juntou um grupo heterogêneo de amantes da natureza, historiadores, ativistas cívicos e donas de casa e fundou uma entidade lobista chamada Amigos dos Parques. Depois se assustou porque iam fechar a estrada de ferro que passava na costa sul do Lago Michigan de South Bend a Chicago, e, reunindo um grupo heterogêneo de entusiastas das estradas de ferro, ambientalistas e usuários que iam de trem para o trabalho, fundou o South Shore Recreation, salvando a estrada de ferro. Foi diretora executiva do Conselho de Advogados de Chicago, um grupo jurídico progressista. Dirigiu a campanha de um congressista local. Depois conseguiu o cargo de diretora de eventos especiais para o primeiro prefeito negro de Chicago, Harold Washington. Após deixar o governo, abriu um ponto de venda num mercado de pulgas. Depois, foi trabalhar para o prefeito Richard Daley, onde está até hoje como comissária de Assuntos Culturais de Chicago. Se você contar, a quantidade de mundos a que Lois pertenceu chega a 8. Atores, escritores, médicos, advogados, amantes de parques, políticos, admiradores de trens e aficionados de brechós. Quando lhe pedi que fizesse a sua própria lista, ela enumerou 10 porque acrescentou os arquitetos e os recepcionistas com quem trabalha no seu atual emprego. Mas está provavelmente sendo modesta, porque, examinando bem a sua vida, é possível subdividir suas experiências em 15 ou 20 mundos. Não são universos separados, entretanto. O que acontece com os comunicadores é que, tendo um pé em tantas áreas diferentes, conseguem juntá-las numa só. Certa vez, e isso deve ter sido pelos meados da década de 1950, deu-na telha de Lois tomar um trem até Nova York e participar da convenção dos autores de ficção científica, onde conheceu um jovem escritor chamado Arthur C. Clarke. Ele gostou muito de Lois e quando esteve em Chicago telefonou para ela. A ligação foi feita de um telefone público, lembra Lois? Clarke perguntou se havia alguém em Chicago que ele devesse conhecer. Disse-lhe que fosse até a minha casa. Lois fala baixo, com uma voz áspera, prejudicada por meio século de nicotina, e interrompe as frases para dar um trago. Mesmo quando não está fumando, ela para de falar, como que para não perder a prática. Liguei para Bob Hughes. Ele escrevia para o meu jornal. Pausa. Perguntei se conhecia alguém em Chicago interessado em conversar com Arthur Clarke. Sim, ele respondeu. Isaac Asimov está aqui. E aquele sujeito, o Robert Heinlein. Então eles foram lá em casa e ficaram no meu escritório. Pausa. Depois me chamaram e disseram, Lois, não lembro a palavra que eles usaram. Eles tinham um termo para mim. Algo a respeito de como eu era o tipo de pessoa que une os outros.
Esse é de certa forma o arquétipo da história de Lois Weisberg. Primeiro, ela procura alguém, um nome fora do seu mundo. Ela estava no meio teatral. Naquela época, enquanto Arthur Clarke escrevia ficção científica. Depois, igualmente importante, essa pessoa responde. Muitos de nós tentamos nos aproximar de quem é diferente, mais famoso ou mais bem-sucedido do que nós, mas o gesto nem sempre é recíproco. E aí, quando Arthur Clarke vai a Chicago e quer entrar em contato com alguém, isto é, estabelecer um vínculo com outra pessoa, Lois descobre Isaac Asimov. Ela diz que foi uma sorte Asimov estar na cidade. Contudo, se não fosse ele, seria outro qualquer. Uma das lembranças que as pessoas guardam dos saraus das sextas-feiras. Na casa de Lois Weisberg, na década de 1950, era que ali a integração racial se dava sem nenhum esforço. A questão não é que, sem aquelas reuniões, os negros não teriam convivido socialmente com os brancos no North Side. A interação não era comum naquela época, porém acontecia. A questão é que essas situações não ocorriam por acaso, e sim porque determinado tipo de pessoas fazia acontecer. Isso era o que Asimov e Clarke queriam dizer quando falavam que Lois possuía algo fosse o que fosse que une as pessoas. Ela não é snob, diz Wendy Ulrich, que trabalhou para Lois. Certa vez acompanhei a um estúdio profissional de fotografia. As pessoas escrevem cartas e ela lê tudo. Nesse caso, o cara tinha esse estúdio e a convidou para ir lá. Lois concordou. Ele era basicamente um fotógrafo de casamentos. Ela resolveu conferir. E eu pensei, meu Deus, vamos andar 45 minutos até lá. Ficava perto do aeroporto. É da comissária de assuntos culturais da cidade de Chicago que estamos falando. Mas ela o achou interessantíssimo. Ele era mesmo interessante. Quem sabe? A questão é que Lois disse isso porque, de alguma maneira, ela considera todo mundo interessante. Uma de suas amigas comentou comigo, Lois sempre me diz que conheceu a pessoa mais fantástica do mundo, que vou adorá-la. E ela fica tão entusiasmada como se fosse a primeira pessoa que conheceu na vida, e sabe do que mais, em geral ela tem razão. Ellen Doria, outra amiga sua, me falou, Lois vê em nós coisas que nós mesmos não percebemos. O que é uma forma diferente de dizer a mesma coisa por um capricho maravilhoso da natureza. Lois e outras pessoas desse tipo possuem um instinto que as ajuda a se relacionar com os indivíduos que encontram. Quando ela olha o mundo ou quando Roger Osho se senta ao nosso lado no avião, eles não veem o mesmo mundo que nós vemos. Eles identificam possibilidades e, enquanto a maioria de nós se preocupa em escolher quem gostaria de conhecer, rejeitando quem não tem a aparência apropriada, quem mora perto do aeroporto ou quem não vemos há 60 anos, Lois e Roger gostam de todo mundo. 4. Um bom exemplo de como os comunicadores atuam pode ser visto na obra do sociólogo Mark Granovetter. No seu clássico estudo de 1974, Getting a Job. Conseguindo um emprego, ele examinou centenas de profissionais e técnicos do subúrbio de Newton, em Boston, entrevistando-os sobre detalhes de como eles conseguiram seus postos de trabalho. 5 Granovetter descobriu que 56% obtiveram seu emprego por intermédio de alguém conhecido. Outros 18,8% usaram os meios formais anúncios, caçadores de talentos e cerca de 20% se apresentaram diretamente. Isso não é novidade, a melhor maneira de entrar em algum lugar é por meio de um contato pessoal. Mas, curiosamente, Granovetter descobriu que, desses contatos pessoais, a maioria eram laços fracos. Dos que recorreram a alguém para conseguir um emprego, apenas 16,7% viam esse indivíduo com frequência, como um amigo e 55,6% viam apenas, de vez em quando. 28% viam raramente. As pessoas não estavam conseguindo se empregar por intermédio de amigos, e sim de conhecidos. Por quê? Granovetter diz que isso acontece porque, na hora de encontrar um novo emprego ou novas informações e novas ideias, os laços fracos são
sempre mais importantes do que os fortes. Nossos amigos, afinal de contas, ocupam o mesmo mundo que nós. Talvez trabalhem ao nosso lado ou morem perto de nós, frequentem a mesma igreja, escola ou festas. O que mais eles saberiam, então, que ainda não sabemos? Os simples conhecidos, por sua vez, ocupam por definição um mundo bem diferente do nosso. É mais provável que estejam a par de algo que ignoramos. Para resumir esse aparente paradoxo, Granovetter cunhou uma frase maravilhosa: a força dos laços fracos. Os conhecidos, em resumo, são uma fonte de poder social, e quanto mais numerosos eles forem em nossa vida, mais poderosos seremos. Comunicadores como Louis Weisberg e Roger Oshoff, mestres dos laços fracos, têm um poder extraordinário. Dependemos deles para ter acesso a oportunidades e mundos a que não pertencemos. Esse princípio não serve apenas para os empregos, é claro. Vale também para restaurantes, cinemas, tendências da moda e qualquer coisa que passe de uma boca a outra. Não se trata apenas de quanto mais próximo alguém estiver de um comunicador, mais poderoso ou rico será, ou mais oportunidades vai ter. Trata-se também de quanto mais próximos uma ideia ou um produto estiverem de um comunicador, mais poder e oportunidades eles terão. Seria esse um dos motivos para os UPPs se tornarem de repente a maior tendência da moda. Do East Village à América Central, um comunicador ou uma série de comunicadores devem ter se apaixonado por eles e, por meio de seus vários contatos sociais, suas extensas listas de laços fracos, seus papéis em múltiplos mundos e subculturas, pegaram esses sapatos e os enviaram a milhares de direções ao mesmo tempo, transformando-os numa epidemia. A marca UPPs, em certo sentido, portanto, teve sorte. E talvez uma das razões para tantas tendências da moda não se fixarem nos Estados Unidos seja o fato de que, simplesmente, por azar, elas não tenham a aprovação de um comunicador ao longo do caminho. A filha de Oshoff, Sally, contou-me que um dia levou o pai a um restaurante japonês novo onde o chefe era seu amigo. Oshoff gostou e, chegando em casa, ligou o computador, puxou a lista com os nomes de seus conhecidos no bairro e mandou bilhetes por fax dizendo que tinha descoberto um restaurante maravilhoso e que eles deveriam experimentar. Isso, em resumo, é a propaganda boca a boca. Não se trata de eu lhe falar sobre um restaurante recém-inaugurado onde se come muito bem e você contar isso a um amigo e ele passar a novidade adiante. A propaganda boca a boca começa quando, em algum ponto dessa cadeia, alguém menciona o assunto com uma pessoa como Roger Oshoff. 5. Aqui, portanto, está explicado por que a cavalgada de Paul Revere desencadeou uma epidemia de propaganda boca a boca, e a de William Davis, não. Paul Revere foi o Roger Oshoff ou a Louis Weisberg de sua época. Era um comunicador. Ele foi, por exemplo, uma pessoa gregária e muito sociável. Quando morreu, segundo o relato de um jornal contemporâneo, multidões assistiram ao seu funeral. Revere pescava e caçava, jogava cartas e gostava de teatro, frequentava bares e tinha sucesso nos negócios. Era membro ativo da loja maçônica local e de vários clubes sociais seletos. Foi também um realizador, um homem abençoado como David Hackett Fischer registra no seu brilhante livro Paul Revere's Ride, A Cavalgada de Paul Revere, com um estranho talento para estar no centro dos acontecimentos. Fischer escreve: quando Boston importou os seus primeiros postes de iluminação de rua, em 1774, Paul Revere foi convidado a participar da comissão que fez o contrato. No momento em que o mercado de Boston precisou ser regulamentado, Paul Revere foi indicado como seu escrevente. Depois da Revolução, numa época em que as epidemias se disseminavam, ele foi escolhido como funcionário da saúde de Boston e médico legista de Suffolk County. Quando um enorme incêndio devastou a velha cidade de Madeira, ele ajudou a fundar a Companhia de Seguros Mútuos contra Incêndios de Massachusetts. Quando a pobreza se tornou um problema crescente na nova república, ele convocou a reunião que organizou a Charitable Mechanic Association de Massachusetts e foi o primeiro presidente eleito.
Quando a comunidade de Boston ficou arrasada pelo julgamento de assassinato de maior repercussão da geração dele, Paul Revere foi selecionado como o primeiro jurado. Se dessem a Revere uma lista com 250 sobrenomes escolhidos ao acaso no Censo de Boston, em 1775, não há dúvida de que ele teria uma pontuação bem acima de 100. Depois da festa do chá de Boston, em 1773, os colonos americanos começaram a extravasar a raiva que sentiam de seus governantes ingleses. Dezenas de comitês e reuniões de colonos irados pipocaram por toda a Nova Inglaterra. Não havia uma organização formal nem recursos comunitários estabelecidos. Mas Paul Revere, obviamente, surgiu logo como um elo entre aqueles pontos revolucionários distantes. Ele ia sempre a cavalo até a Filadélfia, Nova York ou New Hampshire, levando mensagens de um grupo a outro. Dentro de Boston, também, seu papel foi especial. Naquela época revolucionária, havia em Boston 7 grupos de patriotas, ou Whigs, os partidários da independência. Com cerca de 255 homens. A maioria deles, mais de 80%, pertencia a um grupo apenas. Nenhum integrava todos os 7. Somente 2 homens eram membros de até 5 dessas agremiações. Paul Revere era um deles. Não é de surpreender, portanto, que, assim que o exército britânico iniciou sua campanha secreta, em 1774, para descobrir e destruir os depósitos de armas e munição do incipiente movimento revolucionário, Paul Revere tenha se tornado uma espécie de central de informações extraoficiais para as forças anti-britânicas. Ele conhecia todo o mundo. Pela lógica, era ele que você deveria procurar se fosse um cavalariço na tarde daquele 18 de abril de 1775 e tivesse escutado 2 oficiais britânicos comentando a confusão que haveria no dia seguinte. Nem surpreende também que Paul Revere, ao partir para Lexington naquela noite, soubesse como espalhar a notícia da forma mais abrangente possível. Quando encontrava gente na estrada, ele era tão naturalmente social que parava para dar a informação. Ao chegar a uma cidade, ele sabia em que porta bater, quem era o líder da milícia local, quem eram as pessoas-chave. Já havia estado com elas antes. E elas o conheciam e respeitavam também. Mas e William Davis? Fisher considera inconcebível que Davis tenha cavalgado 27 quilômetros até Lexington sem falar com ninguém pelo caminho. É claro, no entanto, que ele não possuía nenhum dos dons sociais de Revere, pois quase não há registro de que alguém se lembre dele naquela noite. Ao longo da rota norte de Revere, os líderes das cidades e os capitães das companhias acionaram o alarme na hora, escreve Fisher. No circuito sul de William Davis, isso só aconteceu mais tarde. Em pelo menos uma cidade, nem chegou a ocorrer. Davis não acordou os patriarcas nem os comandantes das milícias das cidades de Roxbury, Brooklyn, Waterton e Walton. Por quê? Porque Roxbury, Brooklyn, Waterton e Walton não eram Boston. E Davis era provavelmente um homem com um círculo social comum, o que significa que, como a maioria de nós, uma vez fora de casa, ele não sabia que porta bater. Apenas uma pequena comunidade ao longo de sua cavalgada parece ter recebido a mensagem, alguns fazendeiros de um lugarejo chamado Walton Farms. Mas alertar só essas casas não bastou para disparar o alarme. As epidemias transmitidas oralmente são obra de comunicadores. William Davis era apenas um homem comum. 6. Seria um erro, entretanto, pensar que os comunicadores sejam as únicas pessoas importantes em uma epidemia social. Roger Osho enviou dezenas de mensagens por fax promovendo o novo restaurante do amigo da filha. Mas não foi ele quem descobriu esse estabelecimento. Alguém fez isso e lhe contou. Em algum momento na ascensão dos Upupis, os sapatos foram descobertos por comunicadores que divulgaram amplamente a ideia de que esses calçados eram elegantes. E quem falou dos Upupis para os comunicadores?
É possível que eles recebam novas informações por um processo aleatório, talvez pelo fato de conhecerem tantas pessoas, tenham acesso às novidades onde quer que elas surjam. Contudo, examinando bem as epidemias sociais, vemos que, assim como há pessoas em quem confiamos para nos conectar a outras, também existem aquelas com quem contamos para obter informações. Há especialistas em gente e há especialistas em informações. Às vezes, é claro, essas duas especializações se encontram numa só pessoa. Parte do poder especial de Paul Revere, por exemplo, estava no fato de que ele não era apenas um formador de redes, não era apenas o homem com o maior arquivo Rolodex da Boston Colonial. Ele era também uma pessoa que se dedicava ativamente a reunir informações sobre os ingleses. No outono de 1774, ele montou um grupo secreto que se reunia com frequência na Green Dragon Tavern com o objetivo expresso de monitorar o movimento das tropas britânicas. Em dezembro daquele mesmo ano, o grupo soube que os ingleses pretendiam invadir um esconderijo de munições de uma milícia colonial perto da entrada de Portsmouth Harbour, a 80 quilômetros de Boston. Na manhã gelada do dia 13 de dezembro, Revere cavalgou na direção norte, atravessando uma camada espessa de neve, para avisar a milícia local de que os ingleses estavam chegando. Ele ajudou a encontrar as informações secretas e as passou adiante. Paul Revere era um comunicador. Mas era ainda, e este é o segundo dos 3 tipos de pessoas que controlam as epidemias transmitidas oralmente, um expert. O expert é o que acumula conhecimento. Nos últimos anos, os economistas dedicaram muito tempo ao estudo dos experts, obviamente porque, se os mercados dependem de informações, quem está mais bem informado deve ser mais importante. Por exemplo, às vezes, quando um supermercado quer aumentar as vendas de determinado produto, coloca nele uma etiqueta de promoção com dizeres como preços baixos todos os dias. O preço continua o mesmo. O produto é que fica mais em evidência. Quando fazem isso, as lojas percebem que as vendas sobem de forma vertiginosa, como se o artigo estivesse mesmo em oferta. 6. Pensando bem, essa é uma informação potencialmente perturbadora. A premissa por trás das vendas e das promoções nos supermercados é de que nós, consumidores, estamos muito atentos ao preço dos produtos e reagimos de modo coerente com isto. Compramos mais quando os preços são baixos e menos quando eles são mais altos. No entanto, se um produto vende mais mesmo que seu preço não tenha sido reduzido, então o que impede os supermercados de nunca baixarem os seus preços ou de nos enganar com cartazes mentirosos, como os que dizem preços baixos todos os dias? E, embora a maioria de nós não repare nos preços, todo varejista sabe que um ou outro cliente os observa e que, se encontrar algo errado ou uma promoção que não é de fato uma promoção, vai tomar providências. Quando uma loja tenta forçar as vendas com publicidade enganosa, são eles que descobrem isso, reclamam com a gerência e dizem aos amigos e conhecidos para evitarem aquele lugar. São essas pessoas que garantem a honestidade do mercado. Desde que esse grupo foi identificado, há 10 anos ou mais, os economistas fazem de tudo para compreendê-lo. Esses indivíduos existem em todas as profissões e faixas socioeconômicas. Um dos nomes usados para eles é vigilantes do preço. O outro, mais comum, é experts em mercado. Linda Price, professora de marketing da Universidade de Nebraska e pioneira na pesquisa de experts, gravou em vídeo as entrevistas que fez com vários deles. 7 Numa delas, um homem, muito bem vestido, conta entusiasmado. Como faz as compras? Este é o texto, na íntegra. Como estou sempre lendo jornais de finanças, começo a ver as tendências. Um exemplo clássico é o caso do café. Na primeira escassez de café, há 10 anos, eu vim acompanhando as notícias sobre as geadas no Brasil e as consequências a longo prazo no preço desse produto. Assim, resolvi estocá-lo. Nesse momento da entrevista, o rosto do homem se ilumina num sorriso enorme. Devo ter ficado com umas 35 ou 40 latas de café. E paguei um preço ridículo, quando as latas de 1,3 kg custavam entre $2,79 e $2,89. Hoje a mesma lata custa $6.
Foi divertido. Estão vendo o nível de obsessão aqui? Ele é capaz de se lembrar dos preços, até dos centavos, das latas de café que comprou há 10 anos. Mas o que é crítico nos experts é que eles não são colecionadores passivos de informações. Não estão apenas obcecados por fazer o melhor negócio com uma lata de café. O que os distingue é que, uma vez descobrindo como fazer um grande negócio, eles querem nos contar. O expert é uma pessoa que tem informações sobre muitos produtos, preços ou lugares diferentes. Gosta de iniciar discussões com consumidores e responder a solicitações, diz Linda Price. Gosta de ajudar o mercado. Leva você para fazer compras. Faz compras para você. É quem conecta as pessoas ao mercado e quem está a par de tudo o que acontece ali. Sabe onde fica o banheiro nas lojas. Esse é o tipo de conhecimento que ele tem. É mais do que um perito. Price continua. O perito falará, digamos, sobre carros porque ama automóveis, e não porque adora você e quer ajudá-lo a se decidir. O expert em mercado faz isso. É uma pessoa com mais motivação social. Ela afirma ainda que mais da metade dos americanos conhece um expert ou alguém com características parecidas. Ela mesma, de fato, baseou o conceito em alguém que conheceu no curso de pós-graduação, um homem então impressionante que sua personalidade serve de exemplo para o que hoje é toda uma área de pesquisa no mundo do marketing. Estava fazendo meu curso de PhD na Universidade do Texas, relata Linda. Na época não percebi isso, porém conheci o expert perfeito. Ele é judeu. Era Páscoa. Eu estava procurando um presunto e fui falar com ele. Bem, você sabe que sou judeu, mas este é o endereço da delicatessen aonde você deve ir e este é o preço que deve pagar, ele me disse. Linda ria só de lembrar. Devia ver a cara dele. Chama-se Mark Alpert. 7. Mark Alpert é um homem esguio, cheio de energia, na faixa dos 50 anos. Tem os cabelos escuros, o nariz proeminente e olhos pequeninos, brilhantes e inteligentes. Fala muito rápido, com precisão e absoluta autoridade. É o tipo de pessoa que não diz que ontem fez calor, e sim que a temperatura máxima foi de 34 graus. E não sobe as escadas. Pula os degraus, como um menino. Parece sentir interesse e curiosidade por tudo se você lhe der um laboratório químico infantil. Ele, apesar da idade, começará a inventar ali mesmo alguma fórmula estranha. Alpert cresceu no meio-oeste, filho do homem que dirigiu a primeira loja de artigos com descontos no norte de Minnesota. Obteve seu doutorado na Universidade da Califórnia do Sul e hoje ensina na Escola de Administração Comercial da Universidade do Texas. Mas não existe realmente nenhuma relação entre o seu status de economista e o fato de ser um expert. Se fosse um encanador, teria o mesmo conhecimento exato, profundo e seguro de como funciona o mercado. Nós nos conhecemos num almoço à beira do lago, em Austin. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa. Ele apareceu depois e me convenceu a mudar para outra mesa, que disse ser melhor. E era. Perguntei-lhe como faz as suas compras, e começamos a conversar. Alpert me explicou por que tem uma televisão a cabo, e não por satélite. Deu-me dicas sobre o novo guia de filmes de Leonard Maltin. E também o nome de um contato no Parque Central Hotel, em Manhattan, que é uma grande ajuda para conseguir um bom preço. Malcolm, a diária do hotel é $99, enquanto o preço cheio é $189. Ele explicou o que é preço cheio. O preço inicial, de balcão, sem os descontos. E apontou para o meu gravador. Acho que a fita acabou, disse. E tinha acabado. Alpert explicou por que eu não deveria comprar um Audi. São alemães, e é uma chateação lidar com eles. Houve um tempo em que davam uma garantia legal, mas não fazem mais isso. A rede de revendedores é pequena e é difícil conseguir assistência técnica. Embora eu adore dirigir esses carros, não quero ter um.
O que eu deveria comprar? Ele me disse. Era uma Mercury mais chique porque roda como um sedã europeu muito mais caro. Não estão vendendo bem, portanto você consegue fazer um bom negócio. Procure um comprador de frota. Vai num dia 25 do mês. Sabe, e aí disparou uma história enorme, às vezes hilariante, de quantos meses ele levou para comprar um aparelho de televisão. Se eu ou você tivesse que passar por uma experiência semelhante envolvendo devolução de aparelhos e laboriosas comparações dos mínimos detalhes eletrônicos e das letras miúdas dos termos de garantia, acho que seria um inferno. Para Alpert, aparentemente, era ótimo. Os experts, segundo Linda Price, são aqueles leitores ávidos das revistas Consumer Reports, que trazem matérias de interesse geral para o consumidor. Alpert é o tipo de expert que escreve para essas publicações para corrigi-las. Certa vez disseram que o Audi 4000 se baseava no Dacia Volkswagen. Foi no fim da década de 1970. Mas o Audi 4000 é um carro maior. Escrevi uma carta para eles. Aí aconteceu o fiasco do Audi 5000. A revista o colocou na lista dos que não devem ser comprados por causa do problema de aceleração rápida. Mas li muito a respeito disso e achei que era bobagem. Então escrevi de novo e disse que eles deveriam examinar melhor o assunto. Dei algumas informações a serem consideradas. Ninguém me respondeu. Fiquei irritadíssimo. Não deveriam agir assim. Ele balançou a cabeça, desgostoso. Fora mais expert do que a Bíblia dos experts. Alpert não é um desses chatos que sabem de tudo. É fácil ver que ele poderia ser, é claro. Ele mesmo tem consciência disso. Eu estava ao lado de um garoto no supermercado que precisou mostrar a carteira de identidade para comprar cigarros, Alpert me contou. Fiquei bastante tentado a dizer a ele que tive câncer no pulmão. De certa forma, esse desejo de ajudar e influenciar seja no que for pode ir longe demais. Você acaba se intrometendo na vida das pessoas. Procuro ser um expert bem passivo. É preciso lembrar que a decisão é das pessoas. A vida é delas. A sua salvação é que ele nunca parece estar se exibindo. Existe algo de automático, reflexivo, no seu nível de envolvimento no mercado. Não é uma encenação. Assemelhar-se muito ao instinto social de Osho e Louis Weisberg. A certa altura, Alpert enveredou por uma história complicada sobre a melhor maneira de usar os cupons no aluguel de vídeos na Blockbuster. Aí ele parou, prestando atenção no que dizia, e caiu na gargalhada. Veja, você pode economizar $1. Num ano, talvez junte o suficiente para comprar uma garrafa de vinho. Alpert chega a ser quase que patologicamente prestativo. Ele não se contém. O expert é alguém que quer resolver os problemas dos outros, em geral solucionando o seu, disse ele. Concordo. Embora eu desconfie de que o oposto também seja verdade, o expert é alguém que pretende equacionar os seus próprios problemas, suas próprias necessidades emocionais, resolvendo os problemas dos outros. De algum modo Alpert se sentia realizado ao saber que eu agora ia comprar uma televisão, um carro ou reservar um quarto de hotel em Nova York com base no conhecimento que ele me transmitirá. Mark Alpert é um homem maravilhosamente altruísta, disse Miley McAllister, que foi sua colega na Universidade do Texas. Eu diria que, graças a ele, economizei $15.000 quando cheguei a Austin. Ele me ajudou a negociar a compra de uma casa, pois entende o jogo imobiliário. Eu precisava de uma lavadora e de uma secadora. Alpert conseguiu para mim. Eu necessitava de um carro. Queria comprar um Volvo porque desejava ser exatamente como o Mark. Então ele me indicou um serviço online com preços desses carros em todo o estado do Texas e foi comigo comprar o automóvel. Também me ajudou a entender o labirinto dos planos de aposentadoria na Universidade do Texas. Simplificou tudo, tem todas as informações processadas. Esse é Mark Alpert. Um expert em mercado. Deus o abençoe.
Ele é que faz o sistema americano ser tão bom. 8. O que faz tipos como Mark Alpert serem tão importantes na deflagração de uma epidemia? É evidente que eles sabem de coisas que a maioria de nós desconhece. Leem mais revistas e mais jornais do que os outros e talvez sejam os únicos a passar os olhos em todo aquele lixo que chega pelo correio. Mark Alpert é um conhecedor de equipamentos eletrônicos. Pode apostar, se for amigo dele, logo ficará sabendo de todos os detalhes quando for lançada uma novidade em aparelhos de televisão ou em câmeras de vídeo. Os experts têm o conhecimento e as habilidades sociais para iniciar epidemias de propaganda boca a boca. O que os distingue, porém, não é tanto o que eles sabem, mas como passam adiante o que conhecem. O fato de os experts quererem ajudar simplesmente porque gostam de fazer isso acaba sendo uma excelente maneira de chamar a atenção dos outros. Isso também explica, em parte, a força da mensagem de Revere naquela célebre noite. A notícia da marcha dos ingleses não chegou por fax nem por e-mail. Não foi anunciada no Jornal da Noite, cercada de comerciais. Foi levada cavalo numa noite fria por um homem, um voluntário, que não tinha outra preocupação pessoal a não ser a liberdade de seus pares. Com os UPPs também. Talvez os sapatos tenham chamado a atenção dos comunicadores exatamente porque não faziam parte de nenhuma tendência comercial consciente. Pode ser que um expert em moda tenha ido ao East Village atrás de novas ideias e descoberto que era possível adquirir baratinhos velhos e excelentes UPPs em determinada loja de ponta de estoque. Talvez ele tenha contado isso aos amigos, que compraram os calçados porque alguma coisa na opinião desinteressada e precisa de um expert os fez parar e ouvir. Assim como acontece com a maioria de nós. E por que os guias de restaurantes Zagat são tão populares? Em parte porque são guias úteis, com todos os restaurantes de uma cidade. Mas a sua força está nas críticas de voluntários de clientes que querem dividir suas opiniões com os outros. De alguma forma, elas são recomendações bem mais incisivas do que o parecer de um especialista cujo trabalho é avaliar restaurantes. Na minha conversa com Alpert, disse-lhe que estaria em Los Angeles dentro de algumas semanas. Há um lugar de que gosto muito, investou, ele disse, sem hesitar. O Century Wilshire. É um hotel no estilo europeu, com pernoite e café da manhã. Tem quartos muito bons. Uma piscina aquecida. Estacionamento no subsolo. Na última vez em que estive lá, há uns 5 ou 6 anos, havia quartos com diária a partir de $70 e suítes a $110. Eles fazem um preço especial para uma semana e têm um número de telefone de descagem gratuita. Como ele era, afinal de contas, o grande expert, hospedei-me no Century Wilshire quando estive em Los Angeles e foi tudo como ele disse e mais ainda. 2 semanas depois de voltar para casa, eu tinha recomendado o lugar para 2 amigos, coisa que não costumo fazer. Devo acrescentar, e no fim do mês para mais 2. Quando comecei a calcular quantas pessoas com quem eu havia falado sobre o Century Wilshire tinham feito a mesma coisa e a quantas pessoas como eu o próprio Mark Alpert indicaram o hotel, percebi que tinha entrado no meio de uma pequena epidemia de propaganda boca a boca iniciada por ele. Alpert, é claro, não deve conhecer tanta gente quanto um comunicador. Como Roger Osho, portanto não tem o mesmo poder natural de transmissão. Mas, outra vez, se Roger Osho conversasse com você na véspera de uma viagem a Los Angeles, talvez não lhe sugerisse um hotel. Alpert faz isso sempre. E, se Osho lhe desse uma indicação desse tipo, talvez você a seguisse, talvez não. Você a levaria tão a sério quanto se ela tivesse partido de um amigo qualquer. No entanto, quando a dica é de Mark Alpert, a pessoa aceita sempre. Um comunicador pode dizer a 10 amigos onde ficar em Los Angeles. Metade aceitará. Um expert dirá a mesma coisa a 5 pessoas, porém com tanta ênfase que todas acatarão seu conselho. São personalidades distintas em ação, atuando por diferentes razões. Ambas, entretanto, possuem o poder de deflagrar a epidemia de propaganda boca a boca.
9. Se há um objetivo que o expert não tem é persuadir. A motivação de Alpert é ensinar e ajudar. Ele não é do tipo que quer convencer à força. Na nossa conversa, de fato, em vários momentos importantes, ele parecia me sondar para obter informações, para descobrir o que eu sabia, para poder acrescentar isso a seu formidável banco de dados. Um expert é um professor. No entanto, é também, ainda mais intensamente, um aluno. Os experts são, na verdade, corretores de informações, que compartilham e trocam o que eles sabem. Para iniciar uma epidemia social, entretanto, é preciso convencer um grande número de pessoas a fazer alguma coisa. Muitos daqueles jovens que compraram os upupis, por exemplo, eram pessoas que antes jamais usariam aqueles sapatos. Da mesma forma, depois que Paul Revere transmitiu as suas notícias, imagina-se que todos os homens da milícia tenham se reunido e traçado um plano de como enfrentar os ingleses na manhã seguinte. Mas não deve ter sido um processo automático. É provável que algumas pessoas tenham se entusiasmado. Outras talvez tenham duvidado da sensatez de combater, com uma milícia doméstica, um exército treinado, profissional. Pode ser ainda que algumas pessoas que porventura não conhecessem a personalidade de Paul Revere não tenham acreditado na exatidão das suas informações. O fato de que todos, no final, aderiram é algo que costumamos acreditar à pressão dos demais. Essa pressão, porém, nem sempre é um processo automático ou inconsciente. Significa, quase sempre, que alguém se aproximou de um de seus pares e o pressionou. Numa epidemia social, os experts são os bancos de dados. Eles fornecem a mensagem. Os comunicadores são a cola social, eles a espalham. Entretanto, existe também um conjunto seleto de indivíduos, os vendedores capazes de nos convencer quando não acreditamos no que estamos ouvindo. Eles são tão importantes para a epidemia da propaganda boca a boca quanto os membros dos outros dois grupos. Quem são os vendedores? E o que os torna tão eficientes? Tom Gall é planejador financeiro e vive em Torrance, na Califórnia, ao sul de Los Angeles. Sua empresa, a Cavish Gall, é a maior do ramo no sul da Califórnia e uma das principais em sua área no país. Ele fatura milhões de dólares por ano. Donald Moine, psicólogo comportamental com um grande número de trabalhos escritos sobre o tema da persuasão, me disse para procurá-lo porque ele tem a capacidade de hipnotizar. É verdade. Tom Gall por acaso vende serviços de planejamento financeiro. Mas, se quisesse, poderia vender absolutamente qualquer coisa. Para compreender a personalidade do tipo persuasivo, ele parece ser um bom começo. Gall está na faixa dos 40 anos. Tem boa aparência, sem ser bonito. De estatura mediana, é magro, os cabelos escuros, um pouco desgrenhados. Usa bigode e tem um ar ligeiramente culpado. Dê-lhe um cavalo, um chapéu, e ele será um excelente cowboy. É parecido com o ator Sam Elliott. Quando nos conhecemos, Gall apertou minha mão. Mas, como me disse depois, quando encontra alguém, costuma dar um abraço ou, se a mulher, um beijo. Como se espera de um bom vendedor, ele tem uma espécie de exuberância natural. Adoro meus clientes, sabe? Por eles, faço malabarismos, afirma. Digo-a eles que tenho duas famílias. A minha esposa e meus filhos e eles. Gall fala rápido, porém aos trancos. Está sempre acelerando e reduzindo a marcha. Às vezes, numa parte, ele avança ainda mais rápido, como se estivesse inserindo os seus próprios parênteses verbais. Faz muitas perguntas retóricas. Adoro meu trabalho. Sou um workaholic. Chego às 6 ou 7 da manhã. E saio às 9 da noite. Administro um bocado de dinheiro. Sou um dos principais empresários do país, mas não digo isso aos clientes. Não estou aqui por causa disso, e sim para ajudar as pessoas.
Adoro ser útil. Não preciso mais trabalhar, já tenho independência financeira. Então por que fico aqui depois do expediente? Porque amo ajudar as pessoas. Adoro gente. É o que se chama de relacionamento. A propaganda de Gal é que a sua empresa oferece um nível de serviços e competência que os clientes não encontram facilmente em outro lugar. No corredor, em frente à sua sala, há um escritório de advocacia, filiado à Caves Gal, que trata de testamentos e custódias em vida e de todas as outras questões legais relacionadas com planejamento financeiro. Gal tem especialistas em seguros para lidar com o que for necessário nessa área, corretores para tratar dos investimentos e peritos em aposentadoria para os clientes mais idosos. Seus argumentos são racionais e coerentes. Moine redigiu em cooperação com Gal, por exemplo, o que ele chama de Manual do Planejador Financeiro. O argumento de Moine é que dá para distinguir um grande vendedor de um vendedor médio pela quantidade e pela qualidade das respostas que eles têm às objeções mais comuns levantadas pelos clientes em potencial. Ele se sentou com Gal, gravou todas as suas respostas e fez um livro. Moine e Gal calculam que existem cerca de 20 perguntas ou frases para as quais um planejador precisa estar preparado. Por exemplo, posso fazer isso sozinho, é uma e para ela o manual relaciona. 50 respostas em potencial, como você não teme fazer uma movimentação errada e não ter ninguém para ajudá-lo. E tenho certeza de que você é capaz de administrar muito bem o seu dinheiro, mas sabia que a maioria das mulheres vive mais do que os maridos. Se acontecer alguma coisa com você, sua esposa conseguirá resolver tudo sozinha. Consigo ver alguém comprando esse manual e decorando todas essas respostas. Posso imaginar também essa mesma pessoa, com o tempo, tão familiarizada com o assunto que passa a avaliar muito bem que resposta funciona melhor com determinado tipo de cliente em potencial. Transcrevendo as interações daquela pessoa com seus clientes, ela soaria exatamente como Tom Gal porque estaria usando as palavras dele. Segundo o padrão que usamos para medir a capacidade de persuasão pela lógica e pertinência dos argumentos, isso tornaria os usuários do manual tão persuasivos quanto Tom Gal. Mas isso é mesmo verdade. O interessante é até que ponto ele parecia convincente, porém de uma forma bem diferente do conteúdo das suas palavras. Ele dá a impressão de ter uma espécie de traço indefinível, algo forte, contagiante e irresistível que extrapola o que sai da sua boca, que faz as pessoas que o conhecem quererem concordar com ele. É energia. É entusiasmo. É charme. É simpatia. É tudo isso e mais alguma coisa. Em certo momento, perguntei se ele era feliz. Tom Gal quase saltou da cadeira. Muito. É provável que eu seja a pessoa mais otimista que você já imaginou. Pegue o maior otimista que você conhece e eleve a 100ª potência, sou eu. Sabe por quê? O poder do pensamento positivo supera um bocado de coisas. Existem muitas pessoas negativas. Algumas dirão, você não pode fazer isso. E minha reação será, o que quer dizer com isso? Nós nos mudamos para Ashland, no Oregon, há pouco mais de 5 anos. Encontramos uma casa de que gostamos de verdade. Estava anunciada havia bastante tempo e era bem cara. Então eu disse para minha mulher, sabe do que mais? Vou fazer uma oferta absurdamente baixa. O comentário dela foi que não aceitariam nunca. Eu continuei, talvez não, mas o que temos a perder? O pior que pode acontecer é eles rejeitarem a proposta. Não vou ofender ninguém. Vou tentar convencê-los dos meus motivos. Deixarei bem claro o que estou sugerindo. E sabe de uma coisa? Eles aceitaram. Quando Gal me contou essa história, não foi difícil vê-lo em Ashland convencendo o vendedor a se desfazer da sua linda casa por um preço ridículo. Que diabo! Se você não tenta, não consegue nunca, exclamou ele. 10. O que faz alguém ou alguma coisa ser persuasivo é bem mais complicado do que parece. Sabemos quando estamos diante disso. Mas o que é exatamente nem sempre é óbvio.
Pense nos dois exemplos a seguir, ambos extraídos da literatura de psicologia. O primeiro trata de uma experiência realizada em 1984 durante a campanha para a presidência da República disputada por Walter Mondale e Ronald Reagan, que tentava a reeleição. Nos 8 dias que precederam a votação, um grupo de psicólogos liderados por Brian Muller, da Syracuse University, gravou em vídeo 3 telejornais noturnos em cadeia nacional cujos âncoras na época, como agora, eram Peter Jennings, da ABC, Tom Brokaw, da NBC, e Dan Rather, da CBS. Muller examinou as gravações e extraiu todas as referências que eles faziam aos candidatos, até restarem 37 segmentos distintos, cada um deles com cerca de 2,5 segundos de duração. Essas imagens foram então mostradas, sem som, a um grupo de pessoas escolhidas de forma aleatória que deveriam avaliar as expressões faciais dos locutores em cada um dos segmentos. Elas não faziam ideia do estudo em que estavam envolvidas nem do que os âncoras falavam. Apenas tinham que classificar o conteúdo emocional das expressões daqueles 3 homens numa escala de 21 pontos, o mais baixo equivalendo ao extremamente negativo, e o mais alto, ao extremamente positivo. Os resultados foram impressionantes. Dan Rather alcançou 10,46, o que revela uma expressão quase perfeita de neutralidade ao falar de Mondale. 10,37 ao mencionar Reagan. Ele não mostrava mudanças na face quando se referia ao então presidente nem ao democrata. A mesma coisa aconteceu com Brokaw, que obteve 11,21 no caso de Mondale e 11,50 no de Reagan. Mas com Peter Jennings, da ABC, foi bem diferente. Sua classificação quando se tratou de Mondale ficou em 13,38. No caso de Reagan, porém, seu rosto se iluminou tanto que seus pontos chegaram a 17,44. Muller e seus colegas fizeram o possível para encontrar uma explicação inocente para isso. Poderia ser, por exemplo, que Jennings fosse apenas mais expressivo em geral do que seus colegas. A resposta parecia ser negativa. Os participantes viram também segmentos de controle dos 3 locutores relatando notícias tristes e alegres, o funeral de Indira Gandhi, a descoberta do tratamento de uma doença congênita. Jennings, no entanto, não teve uma pontuação superior à dos colegas nos assuntos alegres nem inferior quando se tratava de fatos tristes. Na realidade, parecia ser o menos expressivo dos 3 locutores. Também não é que Jennings seja alguém que mantenha uma expressão feliz o tempo todo. Mais uma vez, o oposto parecia ser verdade. Nos segmentos alegres, inseridos a título de comparação, ele marcou 14,13, o que foi significativamente inferior tanto à classificação de Rather quanto à de Brokaw. A única conclusão possível, segundo o estudo, é que Jennings exibia uma preferência significativa e notável em sua expressão facial por Reagan. Agora que o estudo fica interessante. Muller e seus colegas então contataram pessoas de várias cidades do país que assistem regularmente aos noticiários noturnos e perguntaram em quem elas votaram. Em todos os casos, o público da ABC votou em Reagan em muito maior número do que o da CBS e o da NBC. Em Cleveland, por exemplo, 75% dos que assistem à ABC deram seu voto ao republicano. No caso dos espectadores da CBS e da NBC, o percentual foi de 61,9%. Em Williamston, Massachusetts, 71,4% dos espectadores da ABC votaram em Reagan, enquanto apenas 50% dos telespectadores das 2 outras redes deram seu voto ao republicano. Em Erie, Pensilvânia, a diferença foi 73,7% a 50%. A preferência sutil por Reagan demonstrada no rosto de Jennings parece ter influenciado o comportamento dos eleitores que assistem à ABC. Como se pode imaginar, a ABC News contesta esse estudo com bastante veemência. Pelo que entendo, sou o único cientista social a ter o duvidoso privilégio de ser chamado de imbecil por Peter Jennings, diz Muller. É mesmo difícil de acreditar. Instintivamente, é provável que a maioria de nós pense que a causalidade se dê na direção oposta, isto é, que os partidários de Reagan fossem atraídos pela ABC por causa da preferência de Jennings,
e não o contrário. Mas Muller argumenta de forma bastante convincente que isso não é plausível. Por exemplo, em outros níveis, mais óbvios como, digamos, seleção do assunto, a ABC se mostrou como a rede mais hostil a Reagan. Portanto, é fácil imaginar republicanos de carteirinha trocando o noticiário dessa emissora pelo das concorrentes. E, 4 anos depois, para verificar se aqueles resultados haviam sido apenas casuais, Muller repetiu o estudo durante a campanha disputada por Michael Dukakis e George Bush. As conclusões foram idênticas. Jennings sorria mais ao se referir ao candidato republicano do que ao falar do democrata. E, mais uma vez, uma pesquisa por telefone mostrou que os telespectadores da ABC eram os que mais tendiam a votar em Bush, afirmou ele. Vejamos outro exemplo das sutilezas da persuasão. Um grande grupo de estudantes foi recrutado para o que eles supunham ser um estudo de pesquisa de mercado realizado por um fabricante de fones de ouvido de alta tecnologia. Os participantes receberam um conjunto de fones e foram informados de que a empresa desejava testar aqueles produtos para ver se funcionavam bem quando o ouvinte estava em movimento mexendo a cabeça para cima e para baixo ou de um lado para o outro. Todos os estudantes escutaram Linda Ronstadt e os Eagles e, depois, um editorial de rádio defendendo o aumento da mensalidade da faculdade onde eles estudavam, de $587 para $750. Um terço deles foi instruído a balançar vigorosamente a cabeça para cima e para baixo enquanto ouvisse o editorial. O outro terço recebeu a orientação de mover a cabeça de um lado para o outro. O terço restante era o grupo de controle e seus integrantes deveriam manter a cabeça imóvel. No fim, todos os estudantes receberam um breve questionário sobre a qualidade do som e o efeito dos movimentos que haviam realizado com a cabeça. Inserida com toda a sutileza no fim da lista estava a pergunta cuja resposta de fato interessava aos pesquisadores. Na sua opinião, quanto a universidade deveria custar por ano? 9. As respostas a essa questão são tão difíceis de acreditar quanto as das pesquisas de opinião dos noticiários. Os alunos que mantiveram a cabeça imóvel ficaram indiferentes ao editorial. O valor que eles julgaram apropriado era $582 ou algo em torno do preço em vigor. Os que moveram a cabeça de um lado para o outro enquanto ouviam o editorial mesmo sabendo que estavam apenas testando a qualidade dos fones discordaram radicalmente do aumento proposto. Eles queriam que a média anual da mensalidade caísse para $467. Os que balançaram a cabeça para cima e para baixo acharam o editorial bastante convincente e concordaram com o aumento, em média, para $646. O simples ato de mover a cabeça para cima e para baixo, mesmo que por outra razão, foi o bastante para fazê-los recomendar uma política que esvaziaria os seus próprios bolsos. De certa forma, o movimento de concordar com cabeça foi tão importante quanto os sorrisos de Peter Jennings nas eleições de 1984. Nesses dois estudos, acredito, existem pistas significativas quanto ao que torna alguém como Tom Galgo, nesse sentido, qualquer vendedor em nossa vida tão eficaz. A primeira é que as pequenas coisas parecem fazer tanta diferença quanto as grandes. Na experiência que envolveu os fones de ouvido, o editorial não causou impacto em quem estava com a cabeça parada. Não foi particularmente persuasivo. Contudo, para os ouvintes que levantaram e abaixaram a cabeça, ele se tornou muito convincente. No caso de Jennings, Mullen diz que, de modo geral, os sinais sutis a favor de um político ou outro não têm importância. Mas da forma específica, relaxada, como as pessoas assistem ao noticiário, uma leve tendenciosidade surte um bom efeito. Quando as pessoas veem o telejornal, elas não ficam filtrando as tendências de modo intencional nem acham que precisam protestar contra a expressão do locutor, explica Mullen. Não é como se alguém dissesse, este é um candidato muito bom que merece o seu voto. Não é uma mensagem verbal óbvia contra a qual nos colocaríamos de forma automática. Ela é muito mais sutil e, por isso mesmo, bem mais insidiosa. E se torna ainda mais difícil nos protegermos dela. A segunda implicação desses estudos é que pistas não verbais são tão ou mais importantes do que as verbais. As circunstâncias sutis que cercam-a
Maneira como dizemos as coisas podem ser muito mais importantes do que aquilo que dizemos. Jennings, afinal de contas, não estava inserindo comentários a favor de Reagan em seus noticiários. De fato, como mencionei, a ABC se mostrou a emissora mais hostil a Reagan. Uma das conclusões dos autores do estudo com os fones Gary Wells, da Universidade de Alberta, e Richard Pett, da Universidade de Missouri foi de que os anúncios televisivos seriam muito mais eficazes se sua apresentação visual levasse os telespectadores a realizar movimentos verticais repetitivos com a cabeça, por exemplo, uma bola quicando. Simples movimentos físicos e observações podem afetar profundamente nossa maneira de sentir e pensar. A terceira implicação desses estudos e talvez a principal é que, em geral, a persuasão é feita por meios que não percebemos. Não estou dizendo que sorrisos e movimentos verticais de cabeça sejam mensagens subliminares. Eles são diretos e superficiais. A questão é que são incrivelmente sutis. Se você perguntasse aos que balançaram a cabeça para cima e para baixo por quê desejavam um aumento da mensalidade e pelo qual eles próprios pagariam, ninguém responderia que era porque estava sacudindo a cabeça enquanto ouvia o editorial. É provável que dissessem que tinham achado o editorial perspicaz ou inteligente. Atribuiriam sua atitude a uma causa mais óbvia, mais lógica. Da mesma forma, os telespectadores da ABC que votaram em Reagan jamais, em tempo algum, diriam que haviam optado pelo candidato republicano porque Peter Jennings sorria sempre que pronunciava o nome dele. Afirmariam que tinham votado no então presidente porque gostavam da sua política ou porque acreditavam que ele estava fazendo um bom trabalho. Jamais lhes ocorreria que poderiam ser convencidos a chegar a uma conclusão por meio de algo tão arbitrário e aparentemente insignificante quanto os sorrisos ou movimentos de cabeça do locutor. Portanto, se quisermos entender o que faz alguém como Tom Gall ser tão persuasivo, temos que prestar atenção em muito mais coisas do que a sua óbvia eloquência. Precisamos ver o que é sutil, o que está oculto e não é dito. 11. O que acontece quando duas pessoas conversam? Essa é realmente a questão fundamental neste caso, pois se trata do contexto básico em que a persuasão ocorre. Sabemos que as pessoas falam um vai-vem. Elas escutam, interrompem, gesticulam. No caso do meu encontro com Tom Gall, estávamos sentados numa sala de dimensões modestas. Eu, numa cadeira diante da sua mesa. De pernas cruzadas, bloco e caneta no colo. Vestia uma camisa azul, calça e casaco pretos. Ele estava do outro lado da mesa, numa cadeira de espaldar alto. Usava calça social azul, camisa branca muito bem passada e gravata vermelha. Às vezes se inclinava para a frente e fincava os cotovelos na mesa. Ou se recostava na cadeira e agitava as mãos no ar. Entre nós, sobre a mesa vazia, coloquei meu gravador. Essas são as imagens que você veria se eu lhe mostrasse um vídeo do nosso encontro. No entanto, se esse mesmo vídeo fosse exibido em câmera lenta o suficiente para mostrar nossa interação em frações de segundos, as cenas seriam bem diferentes. Nós dois apareceríamos empenhados no que só pode ser descrito como uma elaborada e precisa coreografia. O pioneiro nesse tipo de análise que recebeu o nome de estudo dos microrritmos culturais é um homem chamado William Condon. Em um de seus projetos de pesquisa mais famosos, na década de 1960, ele tentou decodificar um segmento de filme com duração de 4 segundos e meio no qual uma mulher diz a um homem e a uma criança durante o jantar: vocês deviam vir todas as noites. Há meses não jantamos assim. Condon dividiu filme em fotogramas, cada um com cerca de 1,45 avós de segundo. Depois, ficou observando sua descrição. Para estudar atentamente a organização e a sequência disso, a abordagem tem que ser naturalista e etológica. Você apenas se senta e olha por milhares de horas até que a ordem presente no material começa a vir à tona. É como esculpir. O estudo continuado revela mais ordem.
Enquanto eu assistia repetidas vezes ao filme, tive uma visão errônea do universo de que a comunicação se dá entre pessoas. De alguma maneira esse era o modelo. Você envia a mensagem, alguém a manda de volta. As mensagens transitam daqui para ali e por toda parte. Mas havia alguma coisa estranha nisso. 10 Condon passou 1 ano e meio trabalhando nesse pequeno segmento de filme, até que, por fim, com sua visão periférica, viu o que sempre sentiu que havia ali, a mulher virando a cabeça exatamente no instante em que as mãos do marido se erguiam. A partir daí, captou outros micromovimentos e padrões, que ocorriam várias vezes até perceber que, além de falar e ouvir, as 3 pessoas à mesa participavam também do que ele chamou de sincronia interacional. A conversa tinha uma dimensão rítmica física. Cada pessoa, no espaço de 2 ou 3 fotogramas de 1,45 avós de segundo, mexia um ombro ou uma bochecha, uma sobrancelha ou mão, sustentava o movimento. Depois o interrompia, mudava de direção e recomeçava. Além disso, esses movimentos estavam perfeitamente sincronizados com as palavras de cada um deles, enfatizando, ressaltando e elaborando o processo de articulação, de modo que o falante, de fato, dançava no ritmo do seu próprio discurso. Ao mesmo tempo, as outras pessoas ao redor da mesa também dançavam, movendo o rosto, ombros, mãos e corpos no mesmo ritmo. Não é que todos estivessem se movimentando de maneira idêntica, assim como indivíduos que estão dançando juntos não se movem todos da mesma forma. É que a regulagem do tempo das paradas e do início dos micromovimentos de cada uma daquelas pessoas, os saltos e as mudanças que se viam no corpo e no rosto estava em perfeita harmonia. A pesquisa subsequente revelou que não são apenas os gestos que são harmonizados, o ritmo da conversa também é. Quando 2 pessoas falam, a altura e o tom da voz de ambas se equilibram. O que os linguistas chamam de taxa de elocução, número de sons da fala por segundo, se equaliza. O mesmo acontece com o que chamamos latência, o tempo transcorrido entre o momento em que uma pessoa para de falar e a outra começa a fazer isso. 2 indivíduos podem iniciar uma conversa com padrões muito diferentes, mas eles entram em um acordo quase simultaneamente. Todos nós agimos assim o tempo todo. Bebês de não mais de 1 ou 2 dias sincronizam seus movimentos de cabeça, cotovelos, ombros, quadris e pés com os padrões da fala dos adultos. A sincronia tem sido encontrada nas interações de humanos e de macacos. Faz parte da nossa programação. Quando Tongal e eu nos sentamos frente a frente em sua sala, portanto, quase de imediato entramos em harmonia física e conversacional. Estávamos dançando. Mesmo antes de tentar me convencer com suas palavras, ele já tinha criado um elo comigo por meio de seus movimentos e de seu discurso. Então, o que fez o meu encontro com ele ser diferente, muito mais agradável do que as conversas que tenho todos os dias? Tom não estava procurando entrar em harmonia comigo de modo intencional. Alguns livros dirigidos a profissionais de vendas recomendam aos persuasores que espelhem a postura ou o estilo de falar dos clientes para estabelecer uma perfeita compatibilidade com eles. Mas já se viu que isso não dá certo. Ao contrário, deixa as pessoas mais constrangidas, e não mais relaxadas. É obviamente falso demais. Na realidade, estou me referindo a uma espécie de superreflexo, uma habilidade fisiológica fundamental de que mal temos consciência. E, assim como acontece com todos os traços humanos exclusivos, algumas pessoas o dominam melhor do que outras. Parte do que significa ter uma personalidade forte ou persuasiva, portanto, é ser capaz de fazer os outros entrarem no seu próprio ritmo e ditar os termos da interação. Em alguns estudos, alunos que apresentam algum grau de sincronia com os professores são mais felizes, mais entusiasmados, interessados e tranquilos. O que senti com Tongal foi que eu estava sendo seduzido, não no sentido sexual, é claro, e sim de uma forma global, isto é, que a nossa conversa estava sendo conduzida nos termos dele, não nos meus. Senti que estava entrando em sincronia com ele. Joseph Capella,
professor da Annenberg School of Communication, da Universidade da Pensilvânia, diz o seguinte: músicos bem treinados sabem quando as multidões os estão acompanhando literalmente em sincronia com eles pelos movimentos da cabeça e pela imobilidade nos momentos de atenção. É estranho admitir isso, pois eu não queria ser atraído. Estava atento a essa possibilidade. Mas a essência do vendedor é exatamente o fato de, em determinado nível, ser impossível resistir a ele. Tom, em 5 ou 10 minutos, é capaz de criar um grau de confiança que a maioria das pessoas só consegue em meia hora. Moine comenta a respeito de Gal. Existe outra dimensão, mais específica, em que isso ocorre. Quando duas pessoas conversam, elas não entram apenas em harmonia física e auditiva. Elas se envolvem também no que chamamos de mímica motora. Se você mostra para alguém fotografias de rostos sorridentes ou zangados, essa pessoa vai sorrir de volta ou amarrar a cara, embora talvez apenas em alterações musculares tão discretas que só sejam percebidas por sensores eletrônicos. Se eu der uma martelada no dedo, a maioria das pessoas que estiver me olhando fará uma careta, imitarão o meu estado emocional. Isso, tecnicamente falando, é empatia. Imitamos as emoções dos outros como um meio de expressar apoio e cuidado, e ainda mais simplesmente, como uma forma de nos comunicarmos. No seu brilhante livro, Emotional Contagion, Contágio Emocional, de 1994, os psicólogos Elaine Atielde e John Cacioppo e o historiador Richard Rapson vão um pouco mais longe. 11 A mímica, eles dizem, é também um meio de nos contagiarmos mutuamente com nossas emoções. Em outras palavras, se eu sorrio e você me vê e sorri também, nem que seja um microsorriso que não dure mais do que uns milionésimos de segundo, você não estará apenas me imitando ou demonstrando empatia. Talvez eu tenha conseguido lhe transmitir a minha felicidade. A emoção é contagiante. De certa maneira, isso é intuitivo. Todos nós nos sentimos mais animados ao lado de alguém que está de bom humor. No entanto, pensando bem, é uma ideia radical. Em geral, pensamos na expressão do nosso rosto como um reflexo do nosso estado interior. Sinto-me feliz, por isso sorrio. Estou triste, fecho a cara. A emoção vem de dentro para fora. O contágio emocional, entretanto, sugere que o oposto também é verdade. Se consigo fazer você sorrir, posso deixá-lo feliz. Se sou capaz de fazer você amarrar a cara, posso deixá-lo triste. A emoção, nesse sentido, é de fora para dentro. Considerando as emoções dessa maneira surgindo de fora para dentro, e não ao contrário, podemos compreender como determinados indivíduos exercem grande influência sobre outros. Algumas pessoas, afinal de contas, sabem expressar muito bem emoções e sentimentos, o que significa que são muito mais emocionalmente contagiantes do que outras. Os psicólogos as chamam de emissores. Além de terem personalidades especiais, os emissores são também diferentes em termos fisiológicos. Os cientistas que estudam rostos, por exemplo, relatam que as pessoas apresentam diferenças enormes em relação à localização dos seus músculos faciais, na sua forma e até o que é surpreendente na sua capacidade de dominar. Não é uma situação improvável na medicina, diz Cacioppo. Existem os transmissores, pessoas muito expressivas, e há indivíduos especialmente suscetíveis a se contaminar. Não é que o contágio emocional seja uma doença, mas o mecanismo é o mesmo. Howard Friedman, psicólogo da Universidade da Califórnia, em Riverside, desenvolveu o que chama de teste de comunicação afetiva para medir a capacidade de transmitir emoções, de ser contagiante. 12 Trata-se de uma avaliação feita pela própria pessoa em que ela responde a 13 perguntas sobre questões como se consegue ou não ficar quieta ouvindo uma música boa para dançar, se ri muito alto, se toca nos amigos quando está falando com eles, se sabe seduzir com o olhar,
se gosta de ser o centro das atenções. A maior pontuação possível é 117 pontos. A média, segundo Friedman, fica em torno de 71 pontos. O que significa ter uma alta pontuação? Para responder a essa pergunta, Friedman realizou uma experiência fascinante. Pegou algumas dezenas de pessoas com pontuação muito alta no seu teste superior a 90 e algumas dezenas com pontuação baixa inferior a 60 e pediu que preenchessem um formulário para avaliar como estavam se sentindo naquele instante. Em seguida, colocou todos os participantes que tinham pontuação alta em salas separadas e reuniu cada um deles com dois que haviam marcado poucos pontos. Eles receberam a instrução de permanecer sentados juntos ali por 2 minutos. Podiam se olhar, mas não conversar. No fim da sessão, foram orientados a preencher outro questionário minucioso sobre como estavam se sentindo. Friedman descobriu que, em apenas 2 minutos, sem que se pronunciasse uma palavra, as pessoas com baixa pontuação acabaram assimilando o humor das que tinham marcado muitos pontos. Se o indivíduo contagiante começasse a sessão deprimido, a pessoa inexpressiva, mesmo que estivesse feliz no início, ficaria deprimida também após 2 minutos. O inverso, contudo, não aconteceu. Somente os participantes carismáticos conseguiram influenciar os demais com suas emoções. Foi isso que Tongal fez comigo. O que mais me impressionou no meu encontro com ele foi a sua voz tinha o registro de cantor de ópera. Às vezes, parecia sério. Sua expressão favorita nesse estado era, perdão. Em outros momentos, arrastava as palavras, de forma preguiçosa e suave. Havia também instantes em que ria enquanto falava, pronunciando as palavras no ritmo das gargalhadas. Em cada um desses modos, seu rosto se iluminava de forma coerente, passando com facilidade e destreza de um estado a outro. Não havia ambiguidade na sua apresentação. Estava tudo escrito no seu rosto. Não dava para ver o meu, é claro, mas suponho que fosse um espelho do de Tom. É interessante, neste contexto, relembrar a experiência que envolveu os fones de ouvido. Aquele foi um exemplo de persuasão de fora para dentro, de um gesto exterior afetando uma decisão interior. Será que eu balançava a cabeça para cima e para baixo quando Tongal fazia isso com a dele? E será que eu a movia de um lado para o outro quando ele realizava esse gesto? Mais tarde, liguei para ele e pedi que fizesse o teste de carisma de Howard Friedman. À medida que passávamos pelos itens da lista, pergunta após pergunta, ele foi começando a rir. Na pergunta número 11 sou terrível nas pantomimas, assim como em jogos. No estilo de charadas, já estava rindo alto. Sou ótimo nisso. Sempre acerto as charadas. Dos 117 pontos possíveis, Tom marcou 116.